Nada é mais importante do que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. E nada pode compensar o prejuízo de não os conhecê-lo, nem o dinheiro, nem a fama, nem o sucesso. Pois uma vida sem propósito não passa de meros movimentos banais, mesquinhos e inúteis. A grande pergunta é: o que tem direcionado a sua vida? E como saber se eu estou sendo dirigido pelo propósito de Deus? O que tem dirigido sua vida tem te levado ao propósito de Deus? Ou tem te afastado do propósito de Deus? Qual tem sido a sua motivação? O que está te guiando? Sentimentos de culpa, de ódio, de abuso estão guiando a vida de muitas pessoas e você precisa descobrir o que tem guiado a sua vida. Nessa aula de hoje nós vamos descobrir se estamos sendo dirigidos pelo propósito de Deus. A grande verdade é que a vida é feita de escolhas. Você decide tomar o caminho que você quiser. E também saiba que isso vai gerar várias consequências para a sua vida. A grande pergunta é: o que tem direcionado? Quais são as escolhas que você tem feito diariamente e aonde elas têm te levado? Essas escolhas, elas têm te conduzido ao propósito de Deus? Qual tem sido sua motivação? O que está te guiando? Existem pessoas que estão sendo guiadas pelo sentimento de culpa. E esse sentimento faz com que elas estejam anestesiadas, paralisadas em um sentimento de vitimismo. A Bíblia conta a história de um homem que pecou. O nome dele foi Caim. Ele pecou e se tornou um fugitivo. Gênesis capítulo 4 fala sobre isso. Sem rumo, sem direção, dirigido pela própria culpa. A culpa é um sentimento terrível que anestesia as pessoas. E muitas vezes elas ficam paralisadas no passado. Essas pessoas não conseguem superar os seus passados e ficam anestesiados pela culpa. A Bíblia nos conta a história de Moisés, que cometeu algo terrível. Ele assassinou um homem, enterrou esse homem na areia e fugiu para a terra de Midian. Até que um dia ele teve um encontro com Deus e o seu passado precisou ser tratado. O apóstolo Paulo é um exemplo de que o seu passado também precisou ser tratado no Senhor. Esse sentimento de culpa precisou ser tratado em Deus. Ele perseguia a igreja, até que um dia ele teve um encontro com Jesus e teve a vida transformada. O apóstolo Pedro, ele também errou quando o galo cantou. Jesus olhou para ele e a palavra de Deus diz que um sentimento de culpa entrou dentro do coração dele. É importante que você entenda que Jesus ele quer limpar a sua alma, sarar o seu passado, para que você tenha um presente de acordo com a vontade dele e um futuro que venha de encontro aos propósitos que ele escolheu para a sua vida. Portanto, não permita que a culpa direcione sua vida. O passado não define o seu futuro. A palavra de Deus no Salmo 32, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Não seja direcionado pela culpa, mas vá até a cruz de Cristo e permita com que o seu coração seja transformado e esse sentimento de culpa ele seja apagado através do arrependimento. Quando nós decidimos nos arrepender, não seremos direcionados pela culpa, muito pelo contrário, receberemos de Deus o perdão e o nosso passado será apagado e Deus escreverá uma nova história para as nossas vidas. Muitas pessoas são guiadas pelo ressentimento e pela raiva. Olha, a mágoa é algo terrível, envenena a alma. Pessoas que são feridas, elas sempre estarão prontas a ferir alguém. É muito interessante quando eu vejo alguém muito ressentido, muito ferido, muito magoado. Eu percebo que em algum momento essa pessoa, na história da vida dela, ela foi ferida, ela foi magoada. Sabe por quê? Porque só vai ferir quem foi ferido. Não seja direcionado por sentimentos de ressentimento e de raiva. Aprenda a
perdoar. O perdão é libertador. O perdão não é um sentimento, o perdão é uma escolha. Muitas pessoas estão sendo direcionadas pelo ressentimento e pela raiva e não conseguem alcançar os propósitos de Deus para a vida delas. Quantas pessoas já perderam inúmeras chances, talvez chances financeiras, ministeriais, familiares. Quantas pessoas já magoaram porque foram magoadas, porque esse ressentimento continua na alma. Muitas pessoas estão sendo dirigidas pelo medo. A palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Se você tem medo, significa que talvez você não esteja vivendo o verdadeiro amor de Deus para a sua vida. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é tão interessante porque o que você teme vai te dominar. Quantas e quantas pessoas estão sendo direcionadas pelo medo. Existem pessoas que abrem negócios com medo de ficar pobre e acabam falindo. Existem pessoas que acabam casando com qualquer pessoa com medo de ficar solteiro ou solteira. E isso acaba impedindo os propósitos de Deus na vida dessas pessoas. Então não sejam direcionados pelo medo, mas sejam direcionados pelo verdadeiro amor que lança fora todo medo. Outras pessoas estão sendo dirigidas pelo materialismo. Isso é muito comum nos dias de hoje. Pessoas que são donas do seu próprio nariz e imaginam que, possuindo coisas, elas serão felizes. Elas não sabem que o materialismo não pode trazer a felicidade verdadeira. É fato que o dinheiro compra muitas coisas, mas o dinheiro não pode comprar a alegria verdadeira e muito menos os propósitos de Deus. Pessoas materialistas estão sempre adquirindo coisas para serem felizes, importantes, para se sentirem protegidas, fortes, mas elas não entendem que isso tudo é como um castelo de areia que um dia vai cair, vai ruir. Você não vale o que você tem, você vale o que você é, e você é a obra-prima da criação de Deus. Portanto, não permita que a sua vida seja direcionada pelo materialismo. Tudo que você faz hoje repercutirá na eternidade. E é muito importante alinhar a sua vida hoje com os propósitos de Deus e entender que a sua vida aqui é passageira. Não dá para ficar perdendo tempo querendo adquirir coisas, quando na verdade Deus tem propósitos sobrenaturais para a sua vida. Então não seja dirigido pelo materialismo. A Bíblia já diz: não ajunteis tesouros nessa terra, onde a traça corrói. Ajunteis tesouros no céu. Outras pessoas são direcionadas pela necessidade de aprovação. Essa sim tem pego muitas e muitas pessoas. A necessidade de ser aprovado, aprovada. Precisamos entender que não vamos agradar a todos. E muitas pessoas, não compreendendo isso, se tornam aquilo que elas não são, simplesmente para receber a aceitação de todos. Você fracassará se desejar agradar a todos. É preciso que você tenha sua própria identidade, porque quando você deseja agradar a todos, você deixa de ser você mesmo para agradar outras pessoas. Então, entenda, nessa aula de hoje nós estamos falando sobre o que tem direcionado a sua vida, o que está dirigindo a sua vida. Falamos aqui sobre a culpa, o ressentimento, a raiva, o medo, o materialismo e a necessidade de aprovação. Se algumas dessas coisas estão dirigindo a sua vida, hoje chegou o tempo de você colocar um ponto final em todas elas. Hoje nós vamos diante da cruz de Cristo e assumiremos o controle da nossa vida e deixaremos com que Cristo Jesus nos guie. Deixe que a cruz de Jesus cure sua vida, te livre de toda a culpa, te perdoe de toda a culpa, te livre de todo ressentimento, de raiva, te mostre o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Que você possa entender
que não é na força do seu braço e nem nas coisas que você possui, mas sim em Deus. O maior tesouro que nós temos vem de Deus e não das coisas que nós podemos possuir um dia nessa terra. Que você possa entender que a aprovação já foi te dada. Jesus te aceitou do jeito que você é. E agora chegou a sua vez de fazer a sua parte, deixar com que Ele te guie. Não deixe com que esses sentimentos guiem a sua vida, para que você não seja impedido de viver os propósitos de Deus. Entenda, Deus não te abandonou, Deus está com você. Ele mesmo está garantindo que tudo, absolutamente tudo, entre nos seus devidos lugares. Deus está cuidando, Deus está realizando uma obra forte e poderosa em suas vidas. E o propósito dele não será frustrado. Nós estamos em direção ao que Deus escolheu para nossas vidas. A maior tragédia da vida não é a morte. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem os propósitos de Deus. Conhecer os propósitos de Deus para a sua vida tornará a sua vida mais simples, mais fácil. Você vai conseguir tomar decisões quando você entender quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Isso vai te afastar de errar. Você vai errar menos. Isso vai te aproximar do propósito de Deus. Você vai ter prioridades. Você terá motivação. Você terá alegria. Mesmo no meio das tempestades, mesmo no meio das adversidades, você estará motivado a continuar buscando aquilo que Deus já revelou a você. Você terá alegria, mesmo nos dias mais difíceis. Hoje, nós desejamos que o Espírito Santo de Deus, ele dirija a sua vida. Seja direcionado pelo poder do Espírito Santo. Olhe, medite nessa palavra, escute ela 1, 2, 3 vezes. Peça para que Deus sonde o seu coração e veja se há em você algum desses caminhos que você tem tomado. Caminho da culpa, do ressentimento, da raiva, talvez do medo. Talvez você tenha sido materialista demais. Chegou a hora de você ter a aprovação de Deus. Deus já te aprovou, você não precisa ser quem você não é. Deus te aceita do jeito que você é. Eu quero orar juntamente com vocês. Pai querido, muito obrigado pela vida de cada um desses meus irmãos e irmãs que estão me ouvindo agora. Eu quero pedir para que o Teu Espírito Santo venha trazendo luz agora nesse momento e que todos os passos que o meu irmão ou que a minha irmã tem tomado sejam passos que os conduzam ao caminho correto, ao propósito que o Senhor escolheu para a vida deles. Pai, nós queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Nós queremos ser guiados pela Tua vontade. Não queremos ser guiados pelo sentimento de culpa, de ressentimento, de raiva, de medo, do materialismo e nem da aprovação. Queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Portanto, eu te peço que o Senhor possa estar conosco, nos ajudando nessa jornada sobrenatural, espiritual desses 40 dias, para que nós vivamos o propósito que o Senhor escolheu para a nossa existência. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua vida. Nós seguimos fortes e firmes nesse propósito dos 40 dias. E lembre-se, não seja guiado pela culpa, pelo ressentimento, pela raiva, pelo medo, pelo materialismo e pela necessidade de aprovação de outras pessoas. Seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus possa te abençoar. Eu sou o pastor Paulo Borges. Um grande abraço a todos vocês. Até o próximo áudio, em nome de Jesus.